Fala pessoal, beleza? Então, vamos começar aqui. Nossa aula de hoje é sobre globalização, tá? E seus principais fluxos. Eu acho essa aula extremamente relevante. Ela é uma matéria que cai frequentemente no Enem, né? Quase todo ano a gente tem pelo menos uma questão disso. E quando a questão ela não vem diretamente sobre globalização, o assunto ele acaba vindo a reboque, né? Ele acaba vindo dentro disso, tá? Eu fiz uma pesquisa nas provas, né? Pelo Ctrl F do PDF, e eu descobri que praticamente em todas as provas a palavra globalização caiu. Então, seja uma questão diretamente sobre ela ou uma questão indireta, essa palavra ela sempre cai, tá? E aí ela ajuda a entender o nosso dia a dia, a nossa vida. A globalização está muito imersa na nossa sociedade. A sociedade está muito imersa na globalização, né? E aí não tem como a gente não entender a realidade, senão a partir dela também, tá? Então o Enem, como uma prova cidadã, uma prova que tenta trazer essas temáticas, com certeza vai acabar tocando nesse assunto de alguma forma. Bom, o que eu preparei aqui para vocês? No nosso sumário nós temos aqui o que é a globalização, falar também um pouco da expansão capitalista atual, né? Os fluxos de capitais especulativos e produtivos, o que é cada um, qual a diferença entre eles, a expansão das transnacionais, né, das grandes empresas, das corporações, né, a aliança com os bancos, como tudo acontece, né, nos dias de hoje. Os fluxos de informações também, né, a informação é a coisa vital, né, do capitalismo informacional, dessa era globalizada. Falar também um pouco sobre os fluxos de turistas e como isso mudou com o passar do tempo. E falar principalmente da mundialização da sociedade de consumo, né? O American Way of Life, como que a gente vê esse padrão de consumo atual e como os Estados Unidos acaba sendo o centro produtor disso, beleza? E por fim a gente vai fazer algumas questões. Bom, o que é a globalização, pessoal? A globalização ela é um reflexo então desse momento atual do capitalismo que a gente está vivendo, né? Ela é a mundialização do capitalismo. E a gente não tem como não relacionar a globalização com o capitalismo informacional. Da mesma forma que a gente relaciona o colonialismo com o capitalismo comercial e o imperialismo com o quê? Com o capitalismo industrial e financeiro, né? Então, esse momento que a gente vive atualmente, momento que é potencializado pelo aumento das telecomunicações e dos transportes, né? Tudo isso foi muito importante para o capitalismo se tornar informacional, para tudo acontecer como é hoje, né? Então, a gente tem aí não só um avanço da indústria, né, da financiarização, obviamente, nos últimos séculos a gente teve isso, mas a gente tem nesse momento uma era da informação, ou seja, a informação ela é a parte mais importante, tá? E aí o que acontece? Isso se reflete no espaço, beleza? A globalização ela acontece no dia a dia. Então, as telecomunicações e os transportes é o que fazem com que essa globalização ela se dê em rede. E os nós delas, né, aonde a gente consegue segurar essas informações e por onde elas passam, são o quê? São as cidades. Por isso nós temos as cidades globais, as cidades que são consideradas mais importantes. Beleza? Bom, isso tudo é muito importante para a gente ter o quê? O nosso sistema mundo. E esse sistema mundo nada mais é do que o quê? Uma integração de países e regiões a um único sistema. Então não existe mais região isolada, não existe mais região onde a gente não tem acesso, cultura que a gente praticamente não conheça, né? São pouquíssimas as coisas que talvez a gente não conheça, que a gente não tenha muito contato no nosso dia a dia. Mas de maneira geral, o mundo ele já foi todo descoberto, digamos assim, né? Mesmo a parte que é excluída, né? Mesmo a parte que ela não participa diretamente da globalização, ela de alguma forma está incluída, mesmo que seja incluída dentro da exclusão, né? Por mais contraditório que pareça. Bom, é importante falar também que a globalização ela tem algumas dimensões, né? Ela tem a dimensão econômica, então essa informação que passa, né? E essa informação não é só uma troca de mensagens, mas é a informação que passa do teu cartão de crédito quando você digita numa maquininha. Aquilo já é processado, mandado para a internet, você consegue comprar alguma coisa, né? A dimensão econômica da globalização ela é muito importante porque ela potencializou as compras, ela potencializou o consumo, beleza? Nós temos também a parte da globalização, que é a parte cultural, que ela é extremamente relevante, né? A cultura, você jogar um jeito, um modo de viver, um modo de pensar, um modo de agir, um modo de consumir, né? A cultura ela é muito importante para isso, a gente ainda vai falar disso daqui a pouco, tá? Temos a questão política também, onde atualmente tudo que acontece no mundo é sabido praticamente de forma instantânea, né? Então você não tem aí mais como não colocar a globalização dentro da questão política. A todo momento, os líderes de Estado, os governadores e a gente mesmo, né? Nós somos colocados à prova em relação a algum fato novo. Então, a globalização ela potencializa as relações políticas também, beleza? E aí eu queria atentar para essa imagem aqui com vocês, que vocês estão dando uma olhada. Essa imagem ela é clássica, né, sobre globalização e ela aparece corriqueiramente em provas aí de diferentes tipos de exames, né? E ela basicamente mostra como o mundo ele foi encolhendo, né, com o passar dos séculos. E aí o mundo foi encolhendo? Na realidade não, o mundo ele tem o mesmo tamanho que tem desde sempre, né?
Só que a sensação de que o mundo está cada vez menor é justamente uma questão da globalização. Olha só, ali em 1500 ele coloca que os transportes eram pelo quê? Pela carruagem e os barcos à vela. Já em 1850, 1930, a gente já tinha a velocidade das locomotivas a vapor, né, que já eram mais rápidos, os barcos a vapor também. Já por volta de 1950 nós temos o que? Os aviões a propulsão. E aí de 1960 em diante a gente já tem o que? Os jatos, né? Então assim, isso é apenas um exemplo de como a tecnologia, né, de transporte e também de comunicação, ela foi fazendo com que a nossa sensação do mundo, ela se desse de cada vez menor. E isso, cara, é o cerne da globalização, tá? É a possibilidade de você se comunicar com alguém distante, é a possibilidade de você entender o mundo de maneira, né, mais abrangente. Bom, pessoal, e falar um pouco sobre a atual expansão capitalista, né? Diferente das outras fases onde você necessitava de uma invasão territorial propriamente dito, né? Seja no colonialismo, seja no imperialismo, você agora nesse momento da expansão capitalista, a gente não precisa mais disso, a gente não precisa mais invadir territórios necessariamente em busca de coisas para obrigar as pessoas. Isso tudo acontece de maneira muito quase que natural, é uma coisa que não propriamente natural, mas uma coisa mais branda, uma coisa que você acontece sem que se perceba muitas vezes, né? Às vezes em nome do desenvolvimento. Então você começa a ter um fluxo maior de mercadorias, capitais, serviços, informações, pessoas, né? É só vocês verem locais onde, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás não tinha nada. Aí hoje em dia você já tem uma cidade cheia de serviços, internet, luz, uma série de coisas, né? Tudo que vai chegando e vai integrando aquela região, aquele espaço ao mundo, né? Então não existe mais aquele lugar onde antes era uma periferia, onde não tinha nada, agora ele está o quê? Incluído nesse momento de globalização, né? Isso é muito interessante porque ela ocorre na nossa frente, mas sem que muitas vezes as pessoas percebam, né? Ou então não deem a devida dimensão, ou então não chamem do que de fato é, né? Um período de globalização, mas somente, chegou aqui o progresso, chegou aqui o emprego. O que é isso, né? É a globalização se instalando nos lugares, né? De maneira muito mais silenciosa, até um tanto quanto sorrateira, digamos assim, tá? E aí a guerra que nós temos hoje, né? Seria uma guerra mais nas bolsas de valores, né? Então seriam esse dinheiro, esse fluxo de capital, né? Que ele é cada vez mais fluido, então você consegue investir dinheiro em um lugar e tirar e colocar em outro lugar, e tirar e colocar em outro lugar de maneira muito mais rápida, e isso muitas vezes dá uma certa instabilidade. Então você acaba tendo táticas desleais, né, na hora de mexer nas bolsas de valores, na hora de fazer os investimentos onde os reais riscos por vezes não são ditos, né, que foi exatamente o que aconteceu na crise de 2008. As pessoas acreditaram que aquilo daria certo, né, aquele crédito sobre crédito, né, o subprime, e aquilo, quem sabia mesmo sobre os negócios, bolsas de valores, quem estava por dentro daquilo, sabia que aquilo não era confiável, mas o grande público que investia, não. E aí, quando quebrou, teve uma quebradeira geral. Tem até um filme que fala sobre isso, eu não vou lembrar o nome do filme agora. Mas, enfim, e aí eu queria mostrar para vocês esse gráfico aqui, que ele mostra aqui, ó, a taxa de crescimento econômico em porcentagem do PIB, né, na China e por grupos de países entre 1990 e 2015. E percebam só, né, como a gente tem lá um crescimento e um decréscimo, né, a curva ela nunca é 100% ascendente, né, mas você vai tendo ali uma certa variação, mas teve um pico ali, ó, de 2007 para 2008, uma queda vertiginosa. Foi justamente o que? Essa crise de 2008 que assolou primeiro os Estados Unidos, vários países da Europa. Essa crise perdurou por alguns anos ainda, né? Aqui no Brasil a gente sentiu ela de maneira mais branda, mas de forma geral todo o mundo acaba sentindo essa crise de 2008. Bom, agora a gente precisa falar um pouco sobre os fluxos de capitais especulativos e produtivos. Os fluxos de capitais especulativos, eles são investidos em busca de alta lucratividade, né, e num curto prazo de tempo, ou seja, eles se movimentam muito rápido pelo sistema financeiro. São pessoas que acabam comprando e vendendo ações, né, tenta comprar na baixa e vender na alta, pessoas que compram dólar e o euro mais baixo e tentam vender quando está mais alto, para tentar ali conseguir um lucro em cima dessa diferença, né, de valores entre a compra e a venda. E isso é permitido, óbvio, né? Isso não é ilegal, só que o problema é que isso gera uma instabilidade muito grande, como eu havia acabado de falar para vocês. Muitos países, às vezes, muitos locais, empresas recebem um aporte financeiro, né? Um país recebe um aporte financeiro e de repente aquilo é tomado no primeiro sinal de instabilidade. É por isso que corriqueiramente a gente tem que estar sempre tentando manter a economia saudável. O presidente, né, os governadores, eles não podem dar sinais de instabilidade política, porque a qualquer momento as pessoas, né, o capital ele pode sair, pode fugir do país. E é justamente isso que acaba
gerando às vezes alta, baixa do dólar, pode gerar inflação na nossa economia, enfim, é algo que pode gerar ou agravar crises existentes. Beleza? Que foi um pouco o que aconteceu em 2008 também, né? Quando as pessoas começaram a perceber aquela quebradeira que estava acontecendo, começaram a tirar seu capital, e aí que a quebradeira aconteceu mais rápido ainda, beleza? Por exemplo, vocês podem observar isso nessa tabela aí abaixo, ó, maiores bolsas de valores no mundo, né, no valor de mercado em bilhões de dólares. Percebam como eram ali as bolsas em maio de 2008, né, e como isso desceu já em outubro de 2008, e em fevereiro de 2009 foi o momento mais, né, periclitante, né, foi o momento mais conturbado disso tudo. E já um ano depois, em 2010, as coisas já começavam lá, né, cada um a seu modo, voltar a funcionar, voltar a crescer. Bom, eu vou falar um pouco agora também dos capitais de fluxo, né, produtivos, né? Esses são mais lentos, pois o investimento ele é de longo prazo, né? Então o que acontece? Você tem um investimento direto na produção de bens e mercadorias. Então, de fato, são compras de ações, são investimentos diretos para você formar uma empresa, para você gerar emprego, para você produzir um produto, para ser comercializado e para esse dinheiro crescer dessa maneira, né? Então, o capital produtivo ele é mais seguro, porém mais lento do que o especulativo, tá? Especulativo ele também pode ser feito em porções menores, né? Mais pessoas podem investir dinheiro menor, enquanto o produtivo em geral você tem um aporte financeiro até maior para que isso aconteça, tá? Em geral, os países onde eles recebem a maior quantidade de produção, né, a maior quantidade de investimento na realidade, são países em desenvolvimento, então são países considerados mais pobres, só que eles oferecem vantagens, diversas vantagens, né? Por exemplo, baixo custo de transporte, né? Baixo custo de produção, a proximidade com o mercado dos consumidores, leis ambientais frágeis, né? Salários mais baixos também, uma série de coisas que são feitas para que haja o quê? O incremento, o investimento em áreas que têm um potencial de crescimento. E aí, por exemplo, isso é o que acontece na China atualmente, né? A China, ela acaba tendo isso tudo que eu falei para vocês. Ela tem infraestrutura, ela tem um custo baixo, ela é próxima ao mercado dos consumidores, ela tem leis ambientais frágeis, salários baixíssimos. Então, ou seja, você tem aí uma gama de investimento maior. Tanto que, vocês podem ver aqui na imagem, né? Em 2011, a China foi o segundo país a receber maiores investimentos diretos, né, investimentos produtivos. Beleza? O Brasil, naquela época, ele estava em quinto lugar, tá? E quando você junta esse grupo de 12 países, eles têm ali o quê? Aproximadamente 40% de todo o investimento que foi feito no mundo, né? Então, pensa só, 12 países recebem aí 30, 40% de todo o investimento que é feito no globo. Só para vocês terem uma ideia de como isso também está concentrado na mão de poucos países. Já esse outro gráfico aqui, ele mostra uma espécie de linha do tempo, né, de 95 a 2011, e ele mostra como o crescimento, né, desse investimento ele se deu ao longo do tempo. Os países desenvolvidos eles tiveram picos lá, né, no início dos anos 2000, lá em 2007, mas depois teve uma queda muito grande, e esse crescimento ele foi maior aonde? Ele foi maior nas economias em desenvolvimento, né? O que hoje nós temos aí os principais países nisso, que são os países emergentes. Dentre eles nós podemos destacar o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São 5 países, cada um a seu modo, tem tido um crescimento econômico interessante, uma projeção de crescimento futuro. Então esses países acabam recebendo muitos investimentos, tá? Não só eles, né? Temos também México, Argentina, vários outros países também que entram mais ou menos nessa lista de países emergentes e que tem uma projeção futura interessante. Bom, e como falar desse período de globalização, desse capitalismo informacional, sem falar diretamente das transnacionais, né? As transnacionais são empresas que possuem sede, tá? Sua sede, seu escritório, em sua maior parte em países desenvolvidos e a sua linha produtiva em países periféricos, né? E a maior parte dos lucros retorna ao país desenvolvido. E por que em geral esse escritório está no país desenvolvido? Porque é o país mais influente, uma região onde você acaba tendo maior concentração de capital. E a sua linha produtiva ela acaba indo para países periféricos, por quê? Porque eles são os países que, como eu acabei de falar para vocês, oferecem condições melhores de produção. Então é muito mais barato hoje você produzir na China do que produzir nos Estados Unidos, né? Para pensar, os impostos nos Estados Unidos, o salário médio do americano, a dificuldade de encontrar terrenos, né? Ou seja, uma série de coisas que fazem com que você de repente mandar a sua produção para a China seja muito mais barato, beleza? Bom, outra coisa que é importante falar também, algumas transnacionais elas cresceram tanto que elas têm um valor dela maior do que o PIB de determinados países, tá? E aí elas acabam sendo mais influentes econômica e politicamente nos territórios nacionais. Então, muitas vezes vocês podem ver
aí empresas que acabam fazendo o seu lobby, né? O seu lobby dentro de determinados países. Então tem vários políticos que acabam se filiando a elas e muitas vezes esses políticos acabam ajudando, né, a passagem de leis e coisas que beneficiam essas empresas. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos muito disso, né? Quando você pega a bancada da bala, em geral é a Taurus ou outras empresas de armamento que acabam financiando muitos desses deputados. Então, muitas vezes eles acabam legislando em favor da Taurus e não em favor da população. Né? Também temos uma bancada médica, uma bancada que respeita muito mais os planos de saúde que propriamente, né, o interesse vital que seria da política, né? E isso acontece muito, principalmente em países cada vez mais pobres, né? Ou então até mesmo em países ricos isso acontece bastante. Tá? Nos Estados Unidos também nós temos diversos casos de empresas, né, que acabam influenciando a passagem de leis, inclusive a questão dos transgênicos. Na época que isso foi votado nos Estados Unidos, né, foi votado sem os devidos estudos, né, não tínhamos todos os dados para saber se era para ter transgênico ou não sendo liberado, mas ainda assim houve, tá? Então essas empresas, a questão econômica, a questão política, muitas vezes elas acabam se misturando muito, tá? Isso acaba enfraquecendo muitos estados nacionais, né? A soberania dos estados, principalmente dos mais pobres, periféricos, acaba sendo muito prejudicada por essa questão do poderio econômico. E muitas dessas empresas acabam não respeitando as leis, né? Muitas leis ambientais acabam sendo desrespeitadas, muitas vezes as punições elas são mais brandas do que o lucro que ela acaba tendo, então as empresas muitas vezes agem como bem querem, beleza? Bom, essas empresas elas também tendem a se expandir, né? Elas tendem a abrir mais filiais e aí tem umas formas de elas se expandirem. Elas podem construir novas filiais no exterior, né? Em vários outros países. Elas podem adquirir empresas estatais em processo de privatização e aí é que a privatização ela ganha tanta força, né? Fala assim, poxa, por que privatizar? Só porque será que é sempre melhor o serviço privado do que o público? Não estou aqui nem para discutir isso, mas muitas vezes a pressão por privatizar ela parte muito mais de um interesse econômico de uma empresa representada, né, pelos representantes políticos ali daquela região, do que propriamente ser uma questão econômica ou não. Então a privatização ela ganha muita força, sobretudo da década de 90 para cá, tá? E outra forma dessas empresas também se expandirem é o quê? Através da aquisição de empresas privadas. Então, comumente acontece de uma empresa comprar outra, beleza? E atualmente o país que nós temos que mais adquire empresas, né, e que mais expande seu capital, sua influência é a China, tá? Então, não raro a China, através do Partido Comunista, né, através do governo, ela financia suas empresas estatais e empresas privadas relacionadas ao governo chinês também. Né? E eles emprestam muito dinheiro para aquisição de outras empresas, para poder crescer esse capital. Então eu coloquei para vocês as 10 maiores empresas no mundo em 2020. Temos o ICBC, que é um banco chinês, o JP Morgan, que é um banco americano, outro banco chinês, o Bank of America, a Apple, né, de celulares, outro grupo também chinês, o Ping An, também um grupo em relação a transações bancárias, o Banco da China, o Royal Dutch Shell, né, a Shell, que a gente conhece de gasolina, né, dos postos, e a Fargo, que também é uma empresa lá dos Estados Unidos que é referente a empréstimos, coisas financeiras. Tá? Então vocês pegam aí das 10 maiores empresas do mundo, se não me engano 8 delas são sobre bancos, né, sobre empréstimos financeiros. Então pra vocês terem ideia de como os bancos eles são fortes, né, no mundo de hoje, não só no de hoje, desde sempre, mas como eles são realmente vitais para a questão da economia. E percebam vocês que desses 10, nós temos alguns aí que são o quê? Da China. Então a China de fato investindo muito, né, nessa questão capitalista. Bom, eu queria trazer para vocês também aqui essa anamorfose, tá? Ela é de 2011 e ela mostra as 500 maiores corporações do mundo, né? E onde elas estão inseridas. Então, na anamorfose, quanto mais empresas transnacionais tiverem sediadas naquele país, maior será a representação dele no mapa, né? Então acho que fica claro de entender. Então percebam vocês como o Japão, que é um país bem pequenininho, na anamorfose ele fica enorme, né? Por quê? Porque tem muita empresa lá. Estados Unidos também é muito grande, a China também, olha só a China, maior até um pouco que o Japão, né? A Alemanha, a França, né? Também muito grandes, Espanha, Itália, Suíça já menores, Países Baixos, o Reino Unido maior também, e olha lá no nosso Brasil, o Brasil também, né, numa posição ali
se comparado com vários outros países, com a maioria até de destaque, mas ainda assim muito menor do que em relação a outros, beleza? E aí a nossa principal empresa aqui seria a Petrobras. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o nosso fluxo de informação, né? E aí a abrangência da informação ela aumentou muito nas últimas décadas, muito, muito, muito. Né? A gente tem aí o jornal impresso já datado de muitos séculos, nós tivemos a questão da televisão também, que foi um grande difusor de informação, mas atualmente o motor da globalização seria a internet, né? A internet ela aumenta muito a nossa possibilidade de acesso de informação, né, quase que automática, né, quase que instantânea a qualquer espaço, a qualquer lugar que esteja vinculado, que esteja conectado ao mundo, você consegue aí manter uma transação, uma conversa, uma troca de dados, de mensagens, de mercadorias e fluxos de maneira o que? Muito intensa, beleza? Então, eu trouxe aqui para vocês um mundo conectado, né, nessa imagem, ele mostra o número de data centers, né, então locais onde nós temos aí a difusão de dados e informações. E percebam vocês onde, né, onde a maior parte desses dados eles ainda partem dos Estados Unidos, né, o maior centro capitalista ainda nos dias de hoje, né, embora temos vários outros centros, nós temos lá uma propulsão, uma difusão muito grande de informações, tá? Na Europa também nós temos muito, percebam lá, né? Boa parte da Europa. Na Índia também, lá na Ásia, nós temos um pedacinho, né? Uma bolinha menor. Temos também na China, na Austrália, né? E percebam vocês que a América Central e a América do Sul, ela fica muito mais restrita, né? Nós temos muito mais informação circulando de forma geral. Embora o Brasil tenha até se sobressaído de maneira geral nesse Cone Sul, beleza? Bom, e como não falar dessa propagação da informação sem mostrar que metade da população mundial ainda não tem acesso à internet, né? Dados de 2019 mostra que cerca de 3,4 bilhões de pessoas no mundo eles eram usuários de internet e a sua grande maioria estavam onde? Em países desenvolvidos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês essa tabela aqui que mostra o número de países por quantitativo de pessoas que estão conectadas, né? E aí nós temos em números absolutos, o Brasil ficaria em quarto colocado, mas a gente tem que levar isso uma relação de proporção. Por quê? Porque tem países que têm populações muito maiores do que outros, então obviamente aquele país vai estar mais conectado, beleza? Mas quando a gente leva para o percentual da população, a gente vê que a gente ainda tem uma desigualdade muito grande. Percebam vocês, a China, que é o primeiro colocado em números absolutos, ela fica com apenas metade da população dela conectada. A Índia, pior ainda, né, por volta de 35%. O Brasil até tem uma situação relativamente ok, né? 70% parece bom. Mas quando a gente pega em números gerais, esse 70% do Brasil, isso quer dizer que o quê? De 139 milhões, nós temos aí quase 80 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à internet. Isso cara, eu acho isso bem absurdo, não sei vocês, mas 80 milhões é um número muito grande de pessoas no nosso país para não estarem conectadas, né? E o Brasil, de certa forma, é um país que, embora periférico, é um país que está bem inserido nessa ordem global, né? Então, eu achava que a gente poderia ter mais acesso. A internet hoje ela é um bem básico, né? Você paga a conta, você se comunica, você faz tudo pela internet. Então, 70% me parece um número baixo, beleza? Quando a gente coloca isso por região do mundo, a gente consegue perceber que existe uma grande exclusão, né? Não só em parte do Brasil, mas de forma geral. Percebam vocês aqui, ó, usuários de internet por região, tá? Em 2005, 2010 e 2013, né? Ou seja, a gente consegue ter uma espécie de linha temporal. Olhem só o continente africano, de 2% para 10%, depois 16%. As Américas, 36%, 49% e 61%, já muito melhor. Né? Estados Árabes, 8, 26, 38, né? Tem muitos países que ainda, ou muito atrasados economicamente pela pobreza, ou muitos países que ainda limitam muito esse acesso para a população. Ásia e Pacífico de maneira geral, né? Você pega lá pouquíssimo, né? Ou atualmente nós temos aí cerca de 1/3 da população. Comunidade dos países independentes, né? Dos estados independentes. Esses daí são os países que se libertaram pós União Soviética, hoje são estados independentes. Então, também temos aí o que? 52%. E a Europa, a melhor colocada com 75%, ou seja, 3 a cada 4 pessoas têm acesso à internet. Beleza? Então, vocês conseguem perceber essa desigualdade no acesso quando a gente pega por região no mundo, beleza? E aí qual a conclusão que a gente consegue chegar disso? Que embora a gente esteja cada vez mais conectado, a globalização ela esteja aí, ela, né, acontecendo a todo momento, ela ainda não percola, ela não chega, né, em todas as regiões do mundo, né? Nós temos ainda muitas áreas que elas acabam sendo o quê? Elas acabam sendo excluídas desse processo de globalização. E por estar excluído da globalização, você acaba estando excluído não só da informação, mas da economia também.
beleza? Então, aquilo que a gente chegou a falar, né, das redes, né, dos transportes, comunicações e dos nós, que são as cidades, nós ainda temos muitas falhas nisso. Então, a globalização, ela ainda tem um lado de exclusão, beleza? Então, ainda tem muita gente que está excluída do processo de globalização. Bom, mas se a globalização ela também tem um lado de exclusão, ela também tem um lado que ela consegue gerar engajamento muito grande por parte das pessoas, né? Então nós temos aí muitas questões políticas, inclusive em diversos países, que foram alavancadas pela questão da globalização. Então o primeiro deles eu trago para vocês, que é o movimento Occupy, que aconteceu em Wall Street, né, nos Estados Unidos, em 2011, que era o Occupy Wall Street, que era basicamente um protesto, uma série de protestos que foram organizados pela sociedade civil contra as empresas, né, principalmente as empresas do setor financeiro, reivindicando questão de desigualdade social, da ganância, do lucro, enfim, foi uma crítica muito severa ao capitalismo que aconteceu nesse ano de 2011, tá? E não menos importante, nós temos também a Primavera Árabe, né? Ela que começa lá no norte da África, ali por volta próximo do Oriente Médio, várias manifestações começaram a ocorrer, inclusive em diversos países, né, que eles eram ditatoriais, regimes já há mais de 30, 40 anos no poder, e foram movimentos, né, tanto o Occupy quanto a Primavera Árabe, que eles foram organizados pela internet, tá? Então a globalização ela também ajuda, né, de certa forma, as pessoas a se comunicarem, a se manterem juntas em determinado momento. Tá? A Primavera Árabe ela teve desfechos dos mais variados, né? Alguns países estão em guerra civil até hoje, outros apenas trocaram ditaduras, poucos foram os países que de fato conseguiram, né, uma situação muito melhor do que haviam antes. Entretanto, é um movimento histórico, digamos assim, né, de como esse período da globalização ele conseguiu interferir até mesmo na política, né, arraigada em diversos países. Bom, outra coisa importante a gente falar é a questão dos fluxos de turistas, né? Os novos transportes, somada, né, com a divulgação, né, com essa propaganda que nós temos hoje em dia, acabou mostrando diferentes culturas e potencializou a questão do turismo, tá? Então, muita gente acaba saindo do seu país para outro país ou para outra região para poder turistar, mas esse turismo ele acontece por alguns motivos, né? Ele pode ser o mais comum que a gente conhece, que é o turismo de lazer e recreação, mas também pode ser um turismo de negócios, para você poder fechar, abrir uma empresa, poder fazer algum tipo de transação econômica que necessite, né, da presença física das pessoas. E até mesmo o turismo de estudos, né? Então a questão do intercâmbio, a questão de congressos, cursos e tudo mais, ou seja, as pessoas saírem da sua região para outra para poder estudar, beleza? Então o turismo está cada vez, né, crescente, está cada vez mais em voga no mundo. Tanto é que no ano de 2010 nós tínhamos lá 942 milhões de turistas, beleza? Registrou-se em 2010. Isso é praticamente o dobro do que tinha em 1997, ou seja, mostra que o turismo ele vem crescendo aí nas últimas décadas. Só que ainda que com o crescente turismo, nós temos o quê? Uma desigualdade muito grande em relação ao turismo mundial, né? Pouca gente ainda turista, né? Ainda tem essa oportunidade. Por quê? Porque o turismo é caro. O turismo é para quem está inserido e muito bem inserido nesse processo de globalização, né? Nessa questão econômica. Porque corriqueiramente, vocês devem conhecer isso, a boa parte das pessoas que nós conhecemos talvez nunca tenham saído da nossa cidade, do nosso estado, né? Que é caro de se fazer isso. Então, ainda é um processo muito excludente, beleza? E aí eu trouxe aqui para vocês os países que mais receberam turistas, tá? Em 2010, a França foi o que mais recebeu, foi o equivalente a 8% aí, de todos os turistas do mundo, né? E com destaque para a cidade de Paris, né? Que é uma cidade extremamente famosa, né? Por diversos motivos, tá? Os Estados Unidos também bem colocado, a China, né? Itália, Reino Unido, tá? Só para vocês saberem, nesse ano aí o Brasil registrou 5,2 milhões de turistas, beleza? Ou seja, muito abaixo do que esses principais aí que nós temos nessa lista. Esse baixo número se dá por diversas questões, né? Seja por uma questão de divulgação, mas principalmente acho que acredito eu pela questão da violência. A violência acaba atrapalhando muito o turismo aqui no Brasil, acaba afugentando muita gente que poderia vir. Bom, e é importante falar também para vocês um pouco sobre a questão da mundialização da sociedade de consumo, né? Essa sociedade que nós temos hoje que consome bastante, ou seja, que compra corriqueiramente coisas, né? Todo ano, celular novo, carro novo, roupa nova, tudo novo, que ajuda a movimentar essa roda do capitalismo. Isso é um fenômeno relativamente recente, né? A gente nunca consumiu tanto quanto a gente consome hoje, a gente nunca foi tão alvo de propagandas como nós somos hoje em dia, né? E essa cultura de massa, ela se deu principalmente pelos Estados Unidos, né?
lá por volta do meio do século passado com o American Way of Life, né? O estilo americano de vida, consuma como um americano, viva como um americano, liberdade, democracia, todos aqueles ideais que nós temos hoje na nossa cultura, mas não só na nossa cultura brasileira, né? Mas na cultura ocidental de maneira geral, a gente ainda tem muito disso, tá? Uma inspiração americana muito forte, por mais que a gente por muitas vezes não perceba isso, mas temos. Isso ocorre através de diversas formas, por exemplo, a questão da propaganda, né, Hollywood, os canais de televisão, né, as revistas, restaurantes, o fast food, né, comida industrializada, a questão das músicas, né, música americana, né, por mais que você não goste, mas isso goste você ou não, né, no caso, isso está muito forte na nossa cultura, a questão do esporte também, tá? Então, nós a todo momento nós somos bombardeados com um tipo de vida, com um tipo de consumo que empurra a gente para alguma coisa. Então, por vezes você acha, não, eu gosto muito de música pop, eu gosto muito de McDonald's, não sei o que lá, eu gosto muito de NBA, de basquete. E aí a gente tem que se perguntar, será que a gente gosta ou será que a gente foi ensinado a gostar disso? A gente foi empurrado a gostar disso, né? De certa forma, isso acaba entrando muito nas nossas vidas, beleza? Bom, e aí isso também faz, né, com que os Estados Unidos, através do inglês, né, ele tem aí uma potência muito grande no mundo, né? Então o inglês ele se torna a língua da indústria cultural, tá? E dos negócios também de forma geral. Então vocês podem dar uma olhada nesse gráfico aí de 2011, que ele mostra aqui, ó, línguas mais usadas na internet em 2011. Ou seja, aí 26,8%, inglês 24,2%, chinês, ou seja, só aí nós já temos metade da internet, né, somados dá 51%, tá? E outras línguas, né, também com destaque, mas tudo muito fracionado. Então o inglês ainda hoje é a língua mais falada, né? Não só na internet, mas como no globalizado de maneira geral, né? É o que tua mãe sempre fala, tem que estudar, tem que fazer inglês para arrumar um bom emprego e tal. Por que tem que aprender inglês? Por que não outras línguas? Porque o inglês, ele é hoje a língua mais falada e a língua mais pedida, né, no mercado de trabalho de forma geral, beleza? O que mostra como a cultura americana, ela influencia todo o ocidente, ela influencia todo o mundo, né, digamos assim. Bom, era basicamente isso que eu tinha falar com vocês. Agora vamos fazer uns exercícios. Bom, vamos lá, pessoal. Prova 2009, questão 72, tá? Populações inteiras nas cidades e na zona rural dispõem da parafernália digital como fonte de educação e de formação cultural. Essa simultaneidade de cultura e informação eletrônica são as formas tradicionais e orais. É um desafio que necessita ser discutido. A exposição via mídia eletrônica com estilos e valores culturais de outras sociedades pode inspirar apreço, mas também distorções e ressentimentos. Tanto quanto há necessidade de uma cultura tradicional de posse da educação letrada. Também é necessário criar estratégias de alfabetização eletrônica, que passam a ser o grande canal de informação das culturas segmentadas no interior dos grandes centros urbanos e das zonas rurais. Um novo modelo de educação. Bom, com base no texto e considerando os impactos culturais da difusão das tecnologias de informação no marco da globalização, depreende-se que, vamos lá, letra A. A ampla difusão das tecnologias de informação nos centros urbanos e meio rural suscita o contato entre diferentes culturas. Sim. E ao mesmo tempo traz a necessidade de reformular as concepções tradicionais de educação. Sim, pessoal, esse é exatamente o nosso gabarito, beleza? Só para ler as outras aqui com vocês, para a gente ver qual é o erro delas, né? Apropriação por parte de um grupo social de valores e ideias de outras culturas para benefício próprio é fonte de conflitos e ressentimentos. Não é fonte de conflito e ressentimento. Ele diz que gera um apreço, mas que pode gerar um problema se isso não for bem pensado, se isso não for bem feito, tá? C. As mudanças sociais e culturais que acompanham o processo de globalização, ao mesmo tempo em que refletem a preponderância da cultura urbana, tornam obsoletas as formas de educação tradicionais, próprias do meio rural. Não é que torna obsoleto, é que necessita de uma adaptação, necessita de uma nova forma de pensar. Mas aí dizer que tudo é obsoleto e toda a única cultura interessante seria urbana, não é isso que o texto está falando, tá? Essa questão é meramente interpretação de texto. Letra D. As populações dos grandes centros urbanos no meio rural recorrem aos instrumentos e tecnologias de informação, basicamente como meio de comunicação mútua, e não veem como fonte de educação e cultura. Não, claro que não, né? Muito pelo contrário. Esses meios eles são vistos como educação e cultura para essas pessoas. Bom, a intensificação do fluxo de comunicação por meios eletrônicos, características do processo de globalização, está dissociada do desenvolvimento social e cultural que ocorre no meio rural. Não está dissociada, muito pelo contrário, está associada.
Bom, pessoal, vamos lá. Questão 2012, prova 2012, questão 33, tá? Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa onde os impostos são menores, as unidades de produção onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os juros são os mais altos e seus executivos vivendo onde a qualidade de vida é mais elevada, tá? Bom, no texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma consequência social derivada dessas estratégias tem sido, vamos lá, o crescimento da carga tributária? Não creio que seja isso. O aumento da mobilidade ocupacional? Não sei, vamos deixar aí. C, a redução da competitividade entre as empresas? Não, as empresas cada vez competem mais, né? Pelo contrário, não é C, tá? O direcionamento das vendas para os mercados regionais? Não somente para os mercados regionais, para outros mercados, então não estaria muito bem isso, tá? A ampliação do poder de planejamento dos estados nacionais? Não, os estados cada vez têm menos autonomia e autoridade sobre essas coisas, né? O nosso gabarito, embora esteja errado aí, né, tá deslocado o negócio, ele é letra B, beleza, pessoal? O aumento da mobilidade ocupacional. E por que o aumento da mobilidade ocupacional? Porque as outras, além das outras se mostrarem erradas, né, essa é a única que mostra que a globalização, através dos seus fluxos, né, de transporte e comunicação, ela facilita essa mobilidade das pessoas, né, para gerir empresas, para onde morar, da forma de trabalhar. Ou seja, isso tudo aqui que foi descrito no texto, ele mostra uma mobilidade ocupacional das pessoas na hora de gerir uma empresa, beleza? Eu particularmente não gostei muito dessa resposta, eu achei a palavra meio... não diz muito, mas ela é mais feita, ela é feita melhor, né, no caso, quando a gente consegue aí eliminar as outras, né? Então muitas questões do Enem, vocês vão ter coisas do tipo, né? Nem sempre a questão correta, ela parece de fato a melhor, tá? Então é muito importante vocês saberem já ir riscando o que vocês sabem que não é, beleza? Bom, vamos lá, 2015, questão 29, né? No final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas de informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Bom, uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em. Então eles querem, a partir desse texto, uma consequência tanto para o setor produtivo quanto para o mundo do trabalho. Então são duas respostas que elas estão o quê? Atreladas uma à outra, né? Uma coisa está vinculada à outra diretamente. Vamos lá. Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral? Não. A gente tem muito pelo contrário, né? Um avanço, né, das vantagens de locação, onde você pode colocar a sua empresa, e o que? Uma diminuição da ampliação da legislação laboral, né? Cada vez as pessoas ganhando menos em condições mais precárias. B. Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais? Não, novamente pelo contrário. As associações sindicais nunca estiveram tão fragilizadas e a logística nunca foi tão boa. Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados? Não, a indústria tem avançado muito no mundo ainda e os postos qualificados são cada vez mais valorizados. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal? Não. As áreas manufatureiras, elas muito pelo contrário, têm se desconcentrado, a produção mundial está cada vez mais dispersa, tá? E a jornada de trabalho ela só tende a aumentar, tá? Então isso faz com que a nossa letra E seja a correta, né? Automatização de processos fabril, sim, né? As tecnologias geram novas máquinas e robôs que automatizam as produções, e o aumento dos níveis de desemprego, né? Porque antes o que trabalhava uma pessoa, agora trabalhavam várias pessoas, agora as máquinas fazem isso, tá? Então nosso gabarito é letra E, que está deslocado ali também. Bom, vamos lá. Prova 2019, questão 83. Bom, vamos lá. Essa questão aqui eu gostei bastante dela, tá? Ela é da 2019, questão 83. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9 de setembro de 2015 o segundo encontro mundial dos movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os povos, deve substituir esta globalização de exclusão e de indiferença. Tá?
Bom, no texto há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Então, o que o Papa Francisco estava querendo criticar quando ele fala dessa globalização de exclusão e de indiferença, né? Bom, ele estava falando da liberdade política? Não, liberdade política é algo bom, né? A gente tem que ficar criticando na realidade. Mobilidade humana? Não, as pessoas se locomovem por aí, isso é importante, não é alvo de crítica. Conectividade cultural? Não, é importante que as culturas elas possam estar em visibilidade, as pessoas aprenderem, isso é muito bom, muito benéfico. Disparidade econômica? Acho que pode ser, vamos ver. Complementaridade comercial? Não. Galera, nosso gabarito é letra D, beleza? Nosso gabarito é letra D. Bom, e esse é o nosso gabarito final, ficou aqui tudo certinho na tela para vocês. Espero que tenham gostado. Vou deixar o link aqui nos comentários, né, no link do vídeo, sobre o material da aula, beleza? E é isso, valeu!